Esse é o meu primeiro vídeo pro YouTube. Mas por que começar um canal no YouTube? Vem comigo para eu te contar melhor essa história. O ano de 2025 para mim foi marcado por muita mudança e movimento. Movimento. Essa foi a palavra que marcou o meu ano de 2025. Eu trabalhava no varejo, já estava praticamente sem saúde mental e trabalhava em uma empresa que eu não me reconhecia e que eu também não me via crescendo. Por conta do meu cargo, eu acabava tendo que fazer muitas viagens, que me cansava em dobro, e o varejo, que já é difícil, acabava se tornando ainda mais devido a tantas viagens e a tantas horas trabalhadas. Eu estava realmente vendo a minha saúde física e mental indo embora. Foi um período muito difícil para mim. Mas no meio do ano eu finalmente saí dessa empresa. E depois eu posso até trazer um vídeo contando um pouco melhor sobre esse momento em específico, mas esse foi o maior alívio que eu já senti em toda a minha vida. Sair de um ambiente que me fazia mal e que estava drenando toda a minha saúde, tanto física quanto mental, foi uma das melhores sensações da vida. Nos dias que se passaram, logo depois que eu saí dessa empresa, parecia que eu estava mais leve. Eu tive tempo de parar, refletir e pensar um pouco mais nas escolhas que eu estava fazendo para minha vida e como foi bom tirar esse tempo para mim. Olhando para trás e pensando nessa Paula que trabalhava nessa empresa, eu entendo o quão distante de mim eu estava. Nem parece a mesma pessoa, sabe? Eu comecei um processo de autoconhecimento e autorreflexão mesmo, para entender qual era a Paula que eu realmente queria ser. E nisso eu entendi que para eu chegar nessa Paula que eu queria ser, algumas mudanças e algumas escolhas teriam que ser feitas. Entendendo os próximos passos que eu daria, eu comecei a fazer essas escolhas. E a primeira delas foi a que eu resolvi me mudar de São Paulo para a minha cidade natal, em Minas Gerais. Como foi boa essa mudança. Eu saí do caos para a calmaria. Eu sou do interior de Minas Gerais, então você pode imaginar aí o tamanho dessa mudança, né? E eu tinha saído daqui quando eu fiz 18 anos para ir para a faculdade, e desde então eu nunca imaginei que eu iria ter vontade de me mudar para cá intencionalmente. Estar perto da minha família me fortaleceu, me fez entender o que realmente valia a pena, o que realmente vale a pena, né? Um pouquinho do meu dia a dia, nos primeiros dias que eu cheguei aqui em Minas, foi deitar na rede, cozinhar no fogão a lenha, ler meu livro com calma, enfim, tudo que você pode imaginar de mais tranquilo e aconchegante que existe. Foi um momento de total reflexão e reconexão com o meu eu interior. E a partir dessa escolha, né, dessa decisão de sair de São Paulo e voltar para Minas, várias outras surgiram. Eu resolvi fazer a minha primeira viagem solo para a Europa
eu corri 2 meias maratonas, eu viajei para o Nordeste, eu comecei a aprender uma língua nova, que foi o espanhol. Enfim, uma infinidade de escolhas, que a principal delas, na verdade, foi a de sair da minha zona de conforto e entender que eu estava me tornando a minha melhor versão por conta desse movimento, dessas escolhas, dessa mudança que eu estava fazendo na minha vida. Depois eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre todas essas mudanças e escolhas importantes que aconteceram nesse período. E em meio a tudo isso, aconteceu o meu aniversário de 30 anos. Um marco tão importante, né, que aconteceu no meio de tanta mudança e desse turbilhão de emoções. Fazer 30 anos foi como carimbar que essa nova Paula realmente existia. Uma nova Paula com novas escolhas e novos planos. A idade me trouxe maturidade e muita vontade de fazer acontecer. Mas a verdade é que, claro, nenhuma mudança é fácil. O novo, ele requer que a gente se adapte, requer que a gente deixe para trás o que a gente já conhece como estável, para que a gente realmente conheça o que tem de melhor, né? Para que a gente conheça que as coisas podem melhorar. Sem a mudança, a gente não saberia que algo que está ruim pode ser melhor. E isso eu digo em todos os âmbitos da vida. Porque se a gente sempre fica na mesma, se a gente não tenta algo novo, alguma movimentação, agir, a gente ia ficar sempre na mesma, né? Nada ia melhorar. E se eu pudesse te dar um conselho baseado em tudo que eu vivi nesse período, é o seguinte: abrace a mudança como possibilidade. Possibilidade de crescer, possibilidade de ser feliz, possibilidade de ser a sua melhor versão. E não ao contrário. Tem gente que tem medo do novo e já assume que o pior está por vir. Acha que o mundo está contra ele só porque aconteceu algo que é natural da vida, que é mudar. Então fica lá, parado, esperando a vida mudar, esperando a felicidade chegar, mas sem ter coragem de levantar da cadeira e sair da sua zona de conforto. E é aquela famosa frase: não espere resultados diferentes se você faz tudo sempre igual. O movimento pode ser a porta para você ter uma vida mais feliz. E foi em meio a esse turbilhão de emoções e acontecimentos da minha vida que eu fiquei com vontade de me expressar mais, iniciar conversas e compartilhar um pouco mais do que eu estava sentindo e do que eu estava aprendendo com essa jornada. Primeiro eu comecei escrevendo textos sobre essas minhas mudanças, sobre o que eu aprendi, sobre escolhas, sobre esses momentos tão significativos que aconteceram nos últimos meses na minha vida. E aí eu criei um Substack para realmente gerar conversas, né? Conseguir conversar com outras pessoas e compartilhar tudo isso que eu estava escrevendo. E logo essa ferramenta, né, se tornou a minha rede social favorita da vida. Eu deixei até o link aqui na descrição para quem quiser ir lá, enfim, né, conversar um pouquinho comigo ou até conhecer essa rede social, né. E agora eu resolvi criar um canal no YouTube para expandir ainda mais toda essa conversa e compartilhar um pouco mais dessa minha jornada de desenvolvimento pessoal. E se você quiser acompanhar essa minha jornada, focada principalmente em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e reflexão, fique aqui comigo, porque toda semana eu vou trazer um vídeo contando um pouquinho mais dessa jornada. Espero te ver por aqui, espero que a gente tenha trocas e que juntas a gente consiga se tornar a nossa melhor versão. Um beijo e até a próxima!